Ainda sobre a guerra, a bancada do PT no Senado usou as redes sociais para fazer duras críticas à OTAN e defender a Rússia. As declarações foram postadas no Twitter, mas apagadas logo depois. Como o print é eterno, a mensagem vai aparecer aí na tela e eu vou ler para vocês. Está aí, ó. O PT no Senado condena a política de longo prazo dos Estados Unidos de agressão à Rússia e de contínua expansão da OTAN em direção às fronteiras russas. Trata-se de política belicosa que nunca se justificou dentro dos princípios que regem o direito internacional público. Falamos sobre isso, né? Acusaram tanto o governo brasileiro de se posicionar, não com neutralidade, mas apoiando a Rússia, Constantino. E aí o PT soltou essa notinha dando apoio ao, como você citou, ao agressor Putin, né? Porque aí não dá para defender alguém que invade um outro país. É isso, Lacombe, é a questão da essência aqui. Veja, eu entendo perfeitamente o ponto de vista do Fiuza, mas eu não concordo 100% com ele, não. E eu vou explicar por quê, usando aqui um paralelo histórico. Nós já tivemos a Guerra Fria, né? A gente está numa espécie de Guerra Fria 2.0. E naquela Guerra Fria lá, contra a União Soviética, tinha muita gente, porque o Ocidente ele tem inimigos de dentro do portão. E o Fiuza está lançando o holofote dele para isso, e faz de forma muito bem feita. E é necessário que isso seja feito para poder justamente limpar o Ocidente desses dissimulados, que, no fundo, compartilham de desvalores como esses tiranos autocratas da China, da Rússia e etc. Mas naquela Guerra Fria era fundamental ter clareza moral e entender que, com todos os defeitos do Ocidente, e existiam aos montes, o movimento hippie, aquela história toda, começou a Guerra Cultural na década de 60, né? A turma de Frankfurt, a escola de Frankfurt fazendo estrago nos Estados Unidos, o relativismo moral, começou tudo lá, né? Mas veja, o Jimmy Carter era um banana, né? Era tão ruim quase quanto o Joe Biden, é difícil superar o Joe Biden um tanto senil, e o Carter pelo menos tinha a dignidade de vez em quando reconhecer erros. Então deixou os ayatollahs tomarem conta do Irã e por aí vai. Só que naquele momento, mesmo reconhecendo tudo isso, não era para ficar neutro ou falar que não tinha mocinho. O Ocidente precisava ser defendido, apesar de Jimmy Carter. Como hoje, o Ocidente e o que ele representa, que está em crise, precisa ser defendido, apesar do Trudeau, do Macron e do Biden. Veja, o Putin é alguém que está financiando o Irã. O Irã só tem permanência no regime atual graças a Putin. O Putin também foi o responsável pela lambança na Síria. Era o Putin por trás. Então nós temos aqui que ter a noção de que a Rússia e a China atualmente representam as maiores ameaças a tudo que existe e que remeta ao mundo livre, que está em crise também por conta dessas lideranças frágeis. E esse é o ponto. A Ana mencionou o Trump. Pesquisas mostram que a maioria dos americanos acham que não teria havido a guerra e a invasão se fosse o Trump ainda no poder. Eu concordo. Veja, quando o xerife do mundo livre cochila, os inimigos da liberdade ficam mais ousados. O que estamos vendo hoje é uma crise de força do Ocidente. O Ocidente está sob lideranças pseudo-progressistas e que estão avacalhando desde dentro com a nossa civilização. Agora, essas placas tectônicas geopolíticas que estão em movimento estão ameaçando aquilo que se configurou chamar de Pax Americana. E querendo ou não, desde a queda do Muro de Berlim em 89, do debacle soviético em 92, o mundo viveu 30 anos, pelo menos, de relativa paz. Por quê? Por causa da hegemonia militar econômica americana. E isso é que está ameaçado hoje, por conta da fraqueza americana /ocidental e do avanço russo e chinês. A Rússia não tem mais o mesmo poderio não, tá, gente? O Putin adoraria acreditar nisso, mas o PIB da Rússia é similar ao da Flórida. A grandeza bélica, econômica do Império Soviético é uma ilusão e um delírio na cabeça do Putin. Agora, a China não. A China representa uma ameaça muito maior e não é à toa que Taiwan já está tensa, a turma de Taiwan lá, e se eu fosse morador de Taiwan, estava fazendo as malas, né, porque a coisa vai caminhar nessa direção. Existe um estudo feito por um acadêmico que mostrou que em 16 ocasiões onde houve potência emergente desafiando a hegemonia de uma potência estabelecida, em 12 delas, em 3/4 das vezes, tivemos confronto armado.
é muito pouco provável imaginar que essas mudanças todas nessas placas tectônicas ocorram de maneira suave. Então, é um negócio grave que estamos vendo. O Ocidente não tem mais, por conta da guerra cultural, da fragilidade interna, dos progressistas, da esquerda. O Ocidente não tem mais os valores certos, não tem mais disposição para ir para o sacrifício, por exemplo, para fazer mesmo um esforço de impor sanção ao gás e ao petróleo russos. Vamos bloquear alguns bancos e alguns oligarcas. O Putin não dá a mínima para isso, ele se preparou para isso. A mentalidade soviética é diferente. Um ocidental progressista, materialista, hedonista, ele sequer entende como pensa um Putin. Ele não entende, ele acha que todo mundo... Ele faz uma projeção, ele acha que todo mundo é que nem ele, que é um iPhone novo todo ano e talvez uma Dacia maior para passar as férias. Os russos que apoiam Putin, e eles existem, e não são poucos, eles têm outra cabeça. Eles são coletivistas, eles querem a mãe Rússia falando grosso com o mundo e impor ao império estadunidense algum tipo de derrota amarga, de humilhação. É assim que eles funcionam. Então, a coisa está feia. O Putin quer uma marionete no controle da Ucrânia e não vai parar na Ucrânia, porque o leste europeu todo corre perigo. E alguns países já estão na OTAN, aí o artigo 5º é claro, se houver ataque tem que ter resposta, tem que ter, mas então como é que fica? O Ocidente está fragilizado. Nesse ponto não tem como discordar do Fiuza. Olha um bando de bundão que ao mesmo tempo pratica tirania no seu próprio quintal, sob pretexto de ciência, de vida, de pandemia. É óbvio que fica difícil de achar que essa turma vai liderar alguma reação, mas veja, surgiu depois do Jimmy Carter quem? Ronald Reagan, e depois Thatcher, e tinha o Papa João Paulo II, que também era muito melhor do que esse que temos hoje. Então, esse trio foi responsável pela reação ocidental. O Churchill também, quando reagiu aos nazistas, ele fez discursos em prol do Ocidente. E veja, logo antes dele, era o apaziguamento do Chamberlain, querendo fazer acordo de paz em Munique com Hitler. Então, o Ocidente tem muitos defeitos. Foi do Ocidente que veio o comunismo, foi do Ocidente que veio o nazismo. O Ocidente tem esses progressistas, esses globalistas de hoje aí que estão destruindo a nossa civilização. Mas como ideia, e ainda tem, sim, instituição, ainda tem resposta, ainda tem alternância de poder, ainda tem imprensa ou liberdade, por mais que eles tentem censurar, né? Na Rússia, repito, o cara prendeu 3.500 pessoas em um dia, em protesto contra a guerra. O Canadá é igual à Rússia? O Trudeau tentou lançar a mão lá de uma medida de guerra para poder prender caminhoneiros pacíficos. O negócio está feio no Canadá, mas o Canadá não é hoje o que o Trudeau gostaria que fosse, porque o Trudeau é filho, se não biológico, pelo menos ideológico do Fidel Castro. É um marxista. Agora, ele encontra obstáculos institucionais e culturais, coisa que na Rússia não existe. A Rússia nunca teve apreço pela liberdade. Nunca. Tem um livro do historiador Richard Pipes que mostra muito bem os motivos disso. Então, fechando, eu detesto as lideranças fracas e autoritárias do Ocidente de hoje, mas isso não leva a uma equiparação moral, a uma equivalência moral em relação a esses inimigos do Ocidente. Ana, então teve essa nota da bancada do PT no Senado, mas também teve grande parte da nossa imprensa, ou consórcio, como fala o Fiuza, né, muitos políticos de oposição ao governo, tentando associar a imagem do presidente Bolsonaro a um suposto apoio à Rússia nesse confronto, nesse conflito. Né? Teve gente até dizendo que esse apoio vinha do olavismo. Com certeza, gente que nunca leu um livro de Olavo de Carvalho, nunca assistiu a um vídeo do professor Olavo de Carvalho, Ana. Lacombe, antes de chegar nesse ponto, o Constantino citou, bom, está aqui do meu lado, né? Quando eu estiver aberto aí, quando eu estiver fechado, está aqui em cima de mim. Citar Ronald Reagan é golpe baixo, porque está aqui, ó, Mr. Gorbachev, tear down this wall. É um dos presidentes que eu mais admiro na história, não apenas americana, mas líderes mundiais. E um dos slogans dele era exatamente a paz através da força, não necessariamente a guerra, mas mostrar que você é um líder com uma mão forte, com uma mão pesada, com uma mão de liderança, né, de sobriedade, de seriedade, que não é o que nós temos visto, né, com essa administração de Joe Biden. Em agosto do ano passado, nós vimos a catástrofe já estava anunciada, com aquela retirada caótica que tratamos aqui, inclusive no nosso programa, das tropas americanas do Afeganistão,
inclusive, infelizmente, com a morte de 13 soldados americanos. Sobre o ponto do Constantino e também do Fiuza em relação à China, esse foi outro ponto que Donald Trump tentou mostrar durante os 4 anos na Casa Branca, como os chineses eles estavam infiltrados dentro das corporações e instituições americanas, Stanford, universidades, aqui na UCLA também, na própria polícia de Nova York, e alimentando exatamente esse monstro chinês com vários tentáculos aí espalhados pelo mundo. E aí vem exatamente a fraqueza agora dos Estados Unidos, que, e aí como, né, uma nação que seria ali o farol do Ocidente, isso mostra para o resto do mundo essa agenda de gênero, essa agenda de ambientalismo radical, agenda de raça, isso tudo aí, enquanto Vladimir Putin, Xi Jinping estão lá tocando a sua própria agenda de tirania, de poder, de expansão, né, inclusive. E aí, entrando no seu comentário, Lacombe, a semana passada, se eu não me engano, saiu na imprensa um texto apócrifo aí do presidente Bolsonaro, um texto que ele teria colocado nas redes de transmissão dele, apoiando abertamente Putin e a Rússia, e muitos na imprensa disseram que isso era a veia do olavismo dentro do governo, inclusive muitos disseram que foi um texto escrito pelo Felipe Martins, que é secretário especial, né, para assuntos internacionais, e aí você vê, Lacombe, alguém que fala isso, que o olavismo ou o professor Olavo defendia Putin, mostra um total e absoluto desconhecimento da obra do professor. Esse livro que você recomendou é muito bom, eu recomendo mais uma vez também, se chama Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, e é o debate do professor Olavo de Carvalho com o Alexander Dugin. Quem é o Alexander Dugin? É o mastermind, né, ali por trás de Vladimir Putin. A mesma coisa que você falar de Barack Obama e não falar de Saul Alinsky. Eu recomendo muitíssimo esse livro também, e só para a gente colocar aí os pingos nos is, com perdão do trocadilho, a gente tem um vídeo do Olavo, ele já falando, se eu não me engano, acho que em 2015, ele já falava de Vladimir Putin de uma maneira que hoje você dizer que Olavo de Carvalho apoiaria Putin, você não conhece a obra de Olavo de Carvalho. Nós temos que parar com essa hipocrisia de dizer estamos combatendo ideias. Eu não estou combatendo ideia com isso. Esse pessoal não tem ideia. Você acha que o Zé Dirceu tem alguma ideia, porra? E você acha que o Putin tem alguma ideia? Não, o Putin comprou o esquema do Dugin porque é conveniente para o poder nacional russo e para o poder pessoal dele e da curriola dele. Se amanhã ou depois esse esquema não funcionar, ele troca de esquema. Agora, ele, por exemplo, ele acha que é vantajoso ganhar a opinião conservadora mundial. Por quê? Porque ela está sem porta-voz. Você vê, por exemplo, no Brasil a maioria é conservadora. Tem um partido conservador? Não. Tem 2 ou 3 políticos conservadores, né, aos quais ninguém presta atenção. Então, como a maioria conservadora em toda parte ou não tem porta-voz, ou não tem porta-voz adequados, como é o caso nos Estados Unidos, aqui tem bastante porta-voz, mas não tem nenhum adequado. Então ele disse, opa, essa turma toda está sem um representante. Então quem vai aparecer como gostosão? Eu, Vladimir Putin, serei o restaurador da moralidade e do cristianismo no universo. E todo mundo sai batendo palma. E Júlio Severo, Methel Hoffman, todo mundo achando lindo. Preste bem atenção, quer um conselho? Em política, nunca tome partido de nada com base em valores ou ideias. Não é disto que se trata em política. Vou repetir uma coisa assim, política se trata de poder. Poder significa a capacidade que um sujeito tem de determinar as ações dos outros, de fazer os outros fazerem o que ele quer. Olavo, com certeza, acho que a obra dele agora vai ficar muito mais transparente, né? Ele que mostrou exatamente todos esses tentáculos aí, para finalizar, Lacombe, para quem fala que Vladimir Putin é conservador ou que os russos são conservadores,
Eu só quero ler rapidamente aqui um pequeno trecho do discurso do presidente do parlamento russo, o Vyacheslav Volodin. No dia da invasão da Ucrânia, o Volodin estava, sabe onde, Lacombe? Em Cuba. E ele estava dizendo, prestando homenagens a Fidel Castro em Cuba, e ele disse o seguinte, aspas, comandante lendário, revolucionário carismático, estadista excepcional, líder indomável da Ilha da Liberdade, ele mesmo criou a história. Castro dedicou toda a sua vida ao seu país, ao povo cubano e à luta pelos ideais comunistas. Fidel liderou Cuba durante quase meio século. Nossos países têm desfrutado de uma longa relação de amizade e parceria baseada na confiança mútua. É impossível superestimar a enorme contribuição pessoal de Fidel Castro para o fortalecimento das nossas relações. Atualmente, a Duma de Moscou e a Embaixada Cubana na Rússia estão ligadas por uma estreita cooperação e colaboração construtiva. Isso é ser conservador, Lacombe? É só ver quem apoiou o Putin, né? Então, Venezuela, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, ele está nessa companhia aí. Fiuza, para fechar essa rodada, seu comentário. Eu acho que não tem nada mais irritante, né? Você, numa conjuntura repleta de crimes, repleta de atos bárbaros, de autoritarismo, mais ou menos dissimulado, você começar a discutir a carteirinha de cada um, né? Eu acho que isso realmente, isso para mim é o grande mal. Isso está na origem, né, desse grande investimento no mal-entendido. Né? Então é isso, dependendo do crachazinho, ele pode fazer o que o Macron faz, né? Macron é um ecologista, não, mas ele é mais de quê? De esquerda, de não sei o quê. Então ele pode ser um demagogo, ele pode ter uma política tirânica, fantasiada de segurança sanitária, que está lá o crachazinho dele. Mesma coisa a ONU, mesma coisa o Biden. Né? E assim a gente vai, de mal entendido em mal entendido, né? Nessa alegre feira de conceitos muito pouco úteis. Né? Eu respeito muito assim, os estudiosos, os acadêmicos, que extraem dos conceitos uma maneira de entender a humanidade e tal. Mas essa feira atual ela não presta para nada. Né? Então você tem um mundo que foi escorraçado, que foi escalpelado, né, nos seus direitos básicos. Isso não tem outra conversa, não tem outra discussão. Que Ocidente é esse que está se colocando como contraponto ao Putin? Eu volto a dizer, esse Ocidente acabou. Ele é de quê? De centro, de direita, de esquerda? Ele é criminoso. Ele é demagogo. Ele é hipócrita, ele é cínico. E ele vive desses conceitos. Você não tem a dúvida. O Justin Trudeau, ele é né, quer dizer, ele é um garoto propaganda, repleto de selinhos conceituais. E é isso que garante ele. E tem gente que compra esse negócio. É o seguinte, o cara está barbarizando, ele é um bárbaro. O cara está agindo, né, o estadista, o governante, o prefeitinho. Né? Não adianta que o prefeitinho vira um tiranete, mas ele tem esse salvo-conduto, esse head, esse lastro. Não, eu não sou o tiranete, não. Eu sou o bonzinho contra a direita, contra o conservador, contra o bolsonarismo. E aí vai de mal entendido em mal entendido, de fantasia em fantasia, todo mundo perdido, né? Então é isso. O Putin é Putin há décadas. Um ditador, né? Um homem que não respeita a liberdade. Seu regime não respeita a liberdade. Ele é isso há décadas. É bruto, expansionista. A China é uma ditadura há muito tempo.
há muitas décadas, desde quase sempre. E o Ocidente resolveu usar esses expedientes da mentira que eram desses regimes fechados. Da mentira. Volto a citar a eleição norte-americana. Eu acho que é uma desgraça você estar num ambiente em que esses veículos de comunicação, e o nosso esforço aqui no nosso projeto é um pouco nessa linha. Eu sou jornalista há 35 anos. Eu olho em volta as minhas referências, os veículos que sempre foram referência, aos quais eu devo muito, inclusive, todos panfletando cartilha, cevando aí um público com falsas virtudes. A gente sabe fazendo o jogo de quem, né? Isso aí é desgraça, senhoras e senhores. Isso aí é o fim do mundo. Isso é o que há de pior, a dissimulação, o cinismo. Não tem nada pior para a falência da civilização do que a falsidade deliberada. Não é que eu ouvi falar de um caso semana passada, não. Já são anos desse tipo de comportamento do The New York Times e outros, né? Eu citei aquele que era sempre, né, o paradigma, né? Deu no New York Times. Isso é o símbolo do que era imprensa, informação, etc. O que virou isso? Qual foi a conduta deste veículo na eleição da maior democracia do mundo? Ora, isso aí é uma desgraça, isso não tem nada pior, porque isso são as sociedades compactuando. E aí o que aconteceu, para concluir? Esse padrão cínico, mentiroso, e eu não trazia esse tipo de crítica generalizada à imprensa, porque é sempre perigoso, né? Os autoritários eram aqueles que criticavam a imprensa de maneira genérica. Só que a imprensa sempre foi o oxigênio da liberdade e ela deixou de ser. Mas ela deixou de ser ostensivamente, isso não é sutil, isso está na cara. E aí isso passou para uma falsa ciência em que esses veículos, com os cúmplices que eu já citei, e os bilionários, passaram a subjugar as pessoas. Isso não é uma figura de linguagem, isso não é um papo de sociólogo, não tem conceito nenhum ideológico para caracterizar isso. São pessoas civilizadas, inocentes, achando que vivem em liberdade e tendo um tiranete, muitas vezes um prefeitinho, para dizer o que ela tem que enfiar na veia dela. Vocês acham que isso é algo que se possa transigir? Né? Então, eu acho assim, a encruzilhada da democracia já passou. Nós já passamos do ponto da recuperação da defesa desses valores. Quando eu vi sair aquele vírus da China, num lugar que não se pode aferir, e, de repente, diretrizes loucas como lockdown sendo implantadas em tudo quanto é lugar, eu falei, isso vai virar guerra. Isso é uma guerra. Isso é um aviltamento da condição humana, isso é um aviltamento da cidadania, isso é um aviltamento da ideia de civilização, não tem nada pior do que isso. Isso pode gerar múltiplas guerras, né? Mas não, a gente está aí discutindo se é da direita, se é da esquerda, se é conservador, se é progressista e tal. Eu acho que um sujeito como o Putin adora isso, né? Todo mundo que quer se impor na base da brutalidade adora essa confusão e essa feira de mal-entendidos. 8h58, horário de Brasília. Rodrigo Constantino levantou o dedo e pediu a palavra. Consta. Pedi a palavra aqui para, novamente, e de forma muito respeitosa e fazendo o máximo para compreender os pontos do Fiuza, que eu não só concordo, empático, como sou simpático, até acho que o papel dele é muito importante, tinha que ter muito mais Fiuza no Ocidente para enfrentar a hipocrisia e a máscara que muita gente tem usado, que a dissimulação é algo perigoso, sim, mas para lembrar aquilo que o filósofo David Hume falava, né? Nós, muitas vezes, talvez punimos demais, condenamos demais o presente
e idealizamos o passado. Então, vou pegar o exemplo do Fiuza mencionando o jornaleco de esquerda, New York Times, né, que já foi respeitado. Aí vamos lá, né? Em 1932, o Walter Duranty ganhou um Pulitzer com fake news sobre a Rússia. Ele era o correspondente, né, da sucursal em Moscou, do New York Times. Ele mentia, ele era um dupe, né, ele foi enganado pelo regime, ou se vendeu, se corrompeu, e ele trazia um monte de fake news sobre o que estava acontecendo na Rússia, isso na década de 30. Aí vamos um pouco para frente. Roosevelt, né, foi o presidente americano que mais próximo chegou do regime fascista. Pessoas eram presas por baixar preço. Não tinha mais habeas corpus. Ele flertou com a ideia de diluir a maioria conservadora da Suprema Corte para poder avançar com o seu New Deal, que era inconstitucional. Então, Roosevelt era uma figura, né, que, se você olhasse hoje, a América acabou. Qualquer ideia de liberdade na América acabou sob aquela gestão ali. Então, assim, o meu ponto principal, para talvez num domingo à noite não vender desesperança, é que, se a gente for ler o livro do Baltasar Gracian, sobre a hipocrisia do tempo que ele vivia, e ele falando das elites corrompidas e tudo mais, a gente vai ficar chocado com a atualidade daquele livro, só que ele foi escrito no século XVII. Então, sempre fez parte do Ocidente um bando de mascarado, de hipócrita, de potencial tirano, que usa pretexto para ter poder pelo poder e controlar a vida dos outros, só que o Ocidente resiste. Ele tem culturalmente e institucionalmente, ele tem força para, até aqui pelo menos, expelir esse tipo de coisa e se reinventar. Repito, foi do Ocidente que nasceu o comunismo, foi do Ocidente que nasceu o fascismo, o nazismo. Então, a civilização ocidental, ela permite muita crítica, muita hipocrisia e liberdade, inclusive para hipócritas, para nécios, para tiranos, né? E muitas pessoas fazem uso disso para, de dentro, tentar destruir essa civilização. Mas até aqui não conseguiram, não. Não conseguiram, não. A pandemia mostrou um Ocidente muito fragilizado, que rapidamente sucumbiu a uma mídia corrompida, a prefeitinhos e governadores autoritários. Isso me assustou muito. Mas a história não está contada, não. Existe alternância de poder, existe liberdade para crítica, coisas ausentes na China e na Rússia. E existe uma cultura de liberdade. Então, isso é o embate, isso é o choque que nós estamos vendo hoje. Essa é a guerra cultural. É por isso que dentro do Ocidente, essa turma que eu rotulo, sim, de esquerda, de progressistas que seja, eles precisam ser derrotados, para que venha o próximo Reagan, para que venha pessoas que defendam as virtudes que merecem ser defendidas, a coragem, o sacrifício, o patriotismo, a liberdade individual. E é por isso que, mais do que nunca, apesar dessa turma no poder hoje, o Ocidente precisa ser salvo deles.